Olá galera, tudo bem? Professora Diana Faustino para mais uma aula de filosofia, tá certo? Essa é a aula de número 5. Joinha, e nessa aula nós vamos continuar falando sobre ele, né? Sobre Sócrates, parte 2, né? Como Sócrates, ele era um cara que assumiu que não sabia, ele buscou o conhecimento e continuou indagando, ele começa a ter muita fama, ele começa a ter vários discípulos ao seu redor, sempre conversando, sempre em busca de indagações, né, de despertar nas pessoas essa vontade de conhecer, de saber propriamente dito. Então a filosofia de Sócrates ela começava a se disseminar e isso acabou que transmitindo despertando uma certa inveja por parte dos sofistas. Os sofistas quem eram, né? Os sofistas eram os professores da época, aqueles camaradas que eram muito bons de argumentação, mas apenas repassavam o que eles aprendiam. Eles não conheciam propriamente dito, eles apenas reproduziam algo que aprenderam. E esses camaradas, como eles ganhavam muito dinheiro, né, ensinando, principalmente aos filhos daqueles mais ricos na região de Atenas, esses sofistas eles se indagavam, né, se perguntavam como é que ele pode ensinar de graça, como ele pode fazer isso? Então ele acabou sendo mal visto pelos sofistas, porque de fato ele não cobrava absolutamente nada e ainda falava mal dos sofistas. Diziam que eles eram apenas reprodutores, né, de algo muito específico, tá certo? Então sempre ele estava aí em discussões, em debate, na busca de tentar, tá certo, despertar nas pessoas que elas poderiam aí estar erradas. Então, em um certo dia, ele vai indagar, né, um colega sobre questões polêmicas, como por exemplo a enganação. E ele vai perguntar a esse colega se a enganação é algo, né, determinado, terrível. E o colega responde que sim, né? Enganar é algo ruim, é algo muito feio. Mas aí ele dá um exemplo de que, por exemplo, se um amigo dessa pessoa tivesse com uma faca para se matar e essa pessoa fizesse algo, tá certo? E escondesse essa faca, ele estaria enganando o seu amigo. Mas aí, quando questionado, esse amigo de Sócrates disse: de fato, seria uma enganação, mas a faca estaria escondida para um propósito bom. Então, que seria manter aquele amigo vivo. Então, o que ele acaba mostrando ao colega que antes estava tão convicto que a enganação é algo tão ruim, ele começa a mostrar ao colega que nem tudo é o que parece ser, tá certo? Que nem toda enganação é algo para o mal, para o negativo. Pode ser usado para coisas boas também. E isso acaba levando esse colega dele à reflexão, tá certo? Ele era geralmente muito simples em seus exemplos, tá? E essa simplicidade promovia aí a dialética. E o que seria a dialética? Seria a conversa através de várias perguntas, conduzindo a pessoa à sua construção de conhecimento, tá certo? Um certo dia, ele é abordado por um amigo dele chamado Glauco. E esse Glauco chega feliz da vida, dizendo a Sócrates que tinha matado um grande inimigo e que de fato ele agora tinha cumprido a razão da vida dele. Então Sócrates respondeu a ele que bom, ele já estava em tempo de morrer mesmo. E agora, você vai morrer? Porque se a razão da sua vida foi morta, você não tem mais motivo para viver.
E ele acaba despertando nesse amigo Glauco o seguinte, que ele não só tinha apenas uma razão de viver, que matar o seu inimigo era apenas uma delas. E isso era e essa era a forma que Sócrates buscava, tá certo? Através do diálogo, através dessa dialética, que seria inúmeras perguntas levando as pessoas ao conflito, à confusão, à incerteza, na busca de sempre ir à procura do conhecimento, tá certo? Então a forma como Sócrates, através de seus discursos, faziam as pessoas revelarem suas convicções, né? Era bem interessante, indagando, fazendo eles refletirem, fazendo eles pensar, tá bom? E isso, é claro, vai causando desconforto aos sofistas, que eram aqueles camaradas que recebiam muito bem para ensinar, né? Então ele era mal visto pelos sofistas, e os sofistas, em contrapartida, eles diziam que eles eram detentor da sabedoria. Mas Sócrates discordava, porque para ele a opinião de fato ela é individual, mas a sabedoria ela deve ser universal, tá? Para os sofistas, ética, moral, justiça eram fatores, né, elementos aí na vida cotidiana que poderiam ser relativo. Ética é relativo, depende da circunstância. Moral é relativo, depende da circunstância. Justiça depende da circunstância. E para Sócrates não era bem assim. Para ele, a aletheia, que é a verdade, ela supera a dóxica, que é a opinião, tá certo? Então, para ele, a verdade seria o ponto de partida, né? A indagação através da busca da verdade, que seria essa questão desse conhecimento. Nessa lógica, nós temos duas repartições. Uma defendida pelos sofistas, que é a retórica, tá certo? Que é um discurso primoroso, belíssimo, mas vazio. As palavras convencem, mas não transmitem conhecimento. Elas apenas são reprodutoras de algo que alguém falou, disse e estamos apenas reproduzindo. Já a dialética defendida por Sócrates, tá? Essa daí tem argumentos muito fundamentados, consiste em perguntas e respostas, e não é possível ir adiante sem esclarecer o que ficou para trás. Então, tipo, não existe lacunas, existe uma linha de pensamento e um conhecimento concreto, tá certo? E era isso que ele defendia. A filosofia, senhores, ela está dividida, como vocês bem sabem, em filia e sofia, né? Amizade, amor e saber e sabedoria. Para Sócrates, ele dizia que a sabedoria, tá certo? Ela vem através do ato de parar e pensar, refletir, analisar. Precisamos entender a natureza da nossa existência e compreender os limites do nosso saber. Para ele, a busca ao conhecimento nunca foi algo que chegou ao fim. Ele sempre estava em busca, tá certo, de conhecer, de indagar, de buscar. Para ele, a vida é valiosa quando pensamos em atos. Uma existência sem análise é adequada para gados, tá? Mas não para os seres humanos. Os seres humanos têm que refletir, pensar e serem conduzidos à sabedoria, tá certo? Então ele vai defender isso. É claro que para ele foi um filósofo muito incomum, tá? Por quê? Porque ele não deixou nada escrito. A pessoa que vai escrever sobre as obras de Sócrates é Platão, nos chamados diálogos platônicos, tá certo? Então lá ele vai tipo relatar o que foi vivenciado, o que Sócrates pensava, como ele agia, porque ele dizia que as palavras escritas, ela não tinha essa sensação de réplica, de conversa, de debate. Então, para ele, a palavra escrita não valia de muita coisa, tá certo? Então, como já foi citado Platão, ele com certeza vem aí na nossa próxima aula, tá certo, senhores?
Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e essa foi nossa aula de filosofia. Bye, bye. Tchauzinho.